verso 4. Nós vamos ler desde o verso 1 até o 4, e no 4 a gente repete o verso 4 juntos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje nós vamos focar nesse verso 4. Vamos ler juntos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, abençoa os pais aqui presentes, os que estão em casa também. Todos nós precisamos da tua graça para cumprir essa grande tarefa que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, apesar da família não ser o centro do universo, nem o centro do cristianismo, porque a glória de Deus é maior do que a família, a salvação de vidas, Cristo Jesus, mas a família tem um lugar muito importante, desde o início. Nós não podemos negligenciar. Ao mesmo tempo, não podemos ter uma idolatria da família. Tudo tem que ser no seu devido lugar. Não podemos supervalorizar, mas temos que valorizar e cumprir a tarefa que Deus nos deu. Desde Gênesis, nós vemos ali em Gênesis 1, 27 e 28, especialmente, a ordem de reprodução. A ordem também, ainda em Gênesis, capítulo 1 a 3, o casamento, os filhos, crescer e multiplicar, sede fecundos. Não que Adão e Eva tivessem que fazer isso sozinhos, mas com seus descendentes, povoar, dominar a terra. E assim Deus dá filhos. Deus dá essa bênção de participarmos da reprodução, da criação e das cidades, da cultura, do desenvolvimento em todas as áreas, tecnologia, ciência e tudo mais. Desde Gênesis nós temos ali a ordem de Deus, de domínio, de multiplicação, de criação de filhos. E aqui em Efésios, quando nós vemos, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina da demonstração do Senhor, vamos trazendo alguns princípios gerais e depois estaremos minimizando um pouco de cada um deles, ou de forma geral. Primeira questão que eu quero destacar é pais. Nesse texto, a palavra pais, especialmente no verso 4, ela parece ter mais uma direção para os homens, para os maridos. Pais, cuidai da vossa família, cuidai dos vossos filhos. Nós temos que lembrar que naquela cultura, os homens tinham bem fortemente esse papel. Os homens realmente, eles tinham aquele cuidado, aquela educação, aquela disciplina, especialmente dos filhos homens, mas, na verdade, ele supervisionava toda a família, tinha questões culturais também envolvidas. No entanto, o princípio segue para nós hoje. Eu acredito nisso, né? Que Deus colocou o homem ali não por ser melhor, mas deu uma função muito séria de ser cabeça da família, de educar os filhos. Isso envolve todas as áreas da família. Claro que a esposa auxiliadora, ela tem seu papel, mas particularmente eu acredito que o homem deve estar atento a tudo dentro de casa. Até mesmo a própria casa, até mesmo a limpeza, até mesmo tudo isso, né? Ele deve estar atento, ainda que ele não tenha tempo de fazer ou não possa, que esteja trabalhando, mas ele pode falar com a esposa, ele pode gerenciar a educação dos filhos, porque pelo papel que Deus deu a ele. Então, pais, né, homens, e pais também de forma geral, o texto trata aqui no início, de forma geral também. Nesse sentido, e no sentido mais amplo, a autoridade dos pais, ela é limitada, ela é temporária e não autoritária.
Isso é muito importante, para equilibrar, para que os homens não pensem que são os donos de tudo, o dono da família, que tenha... Não, é algo temporário, os filhos crescem, saem de casa, é algo que Deus coloca nas nossas mãos, para que nós façamos com fidelidade. É uma autoridade limitada, por quê? Porque só Deus tem a autoridade final, 100%. A gente segue, a gente está ali sob a autoridade divina, mas ali, quando um filho nos desobedece, na verdade, e é rebelde, na verdade está sendo rebelde contra Deus. E nós temos que nos dominar, nós veremos aqui como é importante o equilíbrio entre a disciplina e o ensino, para que a gente saiba ensinar da forma correta. Somos representantes de Deus, digamos assim, diante dos nossos filhos, numa autoridade limitada, sem essa questão de autoritarismo. A gente hoje orou pelo país, não é? Qual é o nome? É Maldivas. Eu fiquei impressionado o estilo de liderança naquele país, parece ser autoritário, eles não deixam, eles governam a vida das pessoas, da religião, se alguém se converter. Então, isso é uma coisa errada. O autoritarismo não é correto nem na política e nem na família. Como a gente precisa ter autoridade, não autoritarismo, porque a tendência da gente é ser autoritário. A tendência ou é deixar para lá e deixar as coisas à vontade demais, ou então ser autoritário demais. Nós precisamos de um equilíbrio. O texto nos diz, não provocar a ira aos nossos filhos. O que é isso? Não é? Nós veremos mais para frente alguns detalhes sobre o que significa não provocar a ira. Eu quero apenas citar o reverendo Augusto Nicodemos, ele traz algumas questões bem práticas do que significa provocar a ira. É quando, por exemplo, a gente trata mal a herança da família, está provocando a ira aos filhos. Coisas desse tipo que a gente nem imagina, as brigas do casal, está provocando a ira aos filhos. A questão da liderança autoritária está provocando a ira aos filhos. São questões práticas que a gente deve ter cuidado ao educar nossos filhos. O texto também diz, criai-os. Criai-os. Tem muito a ver com nutrir e ajudar a florescer. A função dos pais é nutrir, não é? Deus nos dá essa capacidade de nutrir, de cuidar deles, das necessidades deles. Os pais devem estar atentos a todo tipo de necessidade dos filhos, nutrindo, não babando, não exageradamente, há um equilíbrio nisso. É suprir necessidades, não vaidades, não vaidade dos filhos, mas aquilo que realmente é importante. Não é aqueles tipos de pais que dá demais, não é isso também, mas é nutrir de forma equilibrada. E ajudar a florescer. Então, Deus nos dá essa tarefa de conduzir nossos filhos a Ele, a Cristo, a vida também, as tarefas de ser humano que Deus nos dá. Então, os pais são colocados para conduzir os filhos. E nós vamos ver que o Evangelho é essa arma, essa ferramenta que Deus coloca nas mãos dos pais para corrigir, para disciplinar, para encaminhar essas crianças e depois adolescentes e jovens no caminho do Senhor. Aos pais, veja como é importante a tarefa dos pais. Eu fiquei impressionado com essa frase, é do autor David Merkin, que é o livro que eu vou seguir muita coisa dele, Comentário Bíblico, Lar, Família e Casamento. Então, veja que frase. Aos pais se confia as mentes, sentimentos e corpos desses tenros portadores da imagem semelhança, da imagem divina. Veja o que Deus coloca em nossas mãos, um ser, um pequeno ser, a imagem e semelhança dele, para que nós possamos instruí-los no caminho do Senhor. Eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade dos pais.
as mentes dessas crianças, os sentimentos e até mesmo os corpos, né? Eu me lembrei questão de abuso na família. Então, os pais devem proteger até os corpos das crianças, criá-los em santificação, proteger dos malfeitores, abusos sexuais e várias coisas também. O corpo, até isso os pais têm que estar atentos. Esse serzinho, que são imagem e semelhança, né, divina. Nesse sentido, não é? Há muita discussão. Qual é o tipo de imagem e semelhança? O homem, ainda que pecador, ainda que longe do Evangelho, ele tem essas características espirituais, intelectuais e morais que foram herdadas de Deus e nós passamos para nossos filhos, pela ordem divina. Isso é passado, quando a criança nasce, ela já é imagem e semelhança do Senhor. Deus deu criatividade a nós, seres humanos. Nisso somos diferentes dos animais. Pais têm a tarefa de resgatar a imagem divina em seus filhos pelo Evangelho. É pelo Evangelho, é evangelizando, é ensinando que nós estamos ali participando, né, do resgate que Deus está fazendo na humanidade através de Cristo Jesus. Então, os pais são instrumentos de evangelização, de redenção para a família. Em outras palavras, evangelize seu filho, inculque, ensine. É o Evangelho que vai moldar, é o Evangelho que vai trazer a salvação, que vai levar essa criança e adolescente e todos os filhos à maturidade. Eu estava vindo para cá e me lembrando, né? Às vezes, nossos filhos, em casa, de vez em quando a gente está evangelizando eles, aí às vezes eles já riem com a gente. Já estamos evangelizando de novo, né? Eu digo, muito bem, estamos de novo evangelizando vocês. De novo nos evangelizando? Sim. Vamos, quando tivermos fôlego e vida, estaremos evangelizando vocês. Então, é a tarefa dos pais, é evangelizar. É através do Evangelho que nós estamos participando da redenção que Deus está fazendo nesse mundo, através de seu Filho Jesus Cristo. O discipulado, as famílias, e aí vai até as nações serão alcançadas a partir das famílias. O texto ainda diz, na disciplina. Devemos criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina, ao disciplinar nossos filhos, nós devemos olhar como Deus disciplina o seu povo. A forma que Deus disciplina o seu povo é a forma que os pais devem disciplinar os seus filhos. É olhando para Deus que nós aprendemos a forma correta. Disciplina significa fazê-los retornar ao caminho quando se desviam dele. Nós precisamos fazer nossos filhos retornar. Não pela nossa capacidade, mas na dependência de Deus, quando eles se desviam. E isso aqui está incluído na disciplina que o Senhor quer que criemos nossos filhos. Chegará o tempo em que eles mesmos terão que decidir. Quando eles ficarem mais velhos, eles decidirão. Mas enquanto são jovens, nós temos que admoestar, que disciplinar, que corrigir de forma equilibrada. A admoestação no Senhor significa ensino, discipulado. Admoestar os filhos é ensinar, é discipular, é evangelizar também. Nós temos que fazer isso com nossa voz, às vezes usando a vara, dependendo da idade da criança. Tem coisa que a criança não escuta pela voz, escuta pelo exemplo, escuta às vezes só com a vara que aprendem. Então, os pais devem estar atentos aos filhos, a quem são os filhos, os dons que eles receberam e a partir dali aplicar o ensino com sabedoria, sabendo quem são os seus filhos. Cada filho, às vezes, um precisa ser mais disciplinado, o outro precisa ser mais ensinado, né? O pai e a mãe sábios estão atentos às diferenças de cada filho e aplicando o evangelho, ensina a disciplina conforme um ou outro precise mais. O Dr. David, como já falei, ele traz algumas coisas importantes que eu continuarei falando.
ele cita o texto de Colossenses 3:21, que diz: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que... Veja que também a gente pode irritar os nossos filhos, com nossa conduta, com nosso exagero, com nossa falta de ensino, com a falta de disciplina. É como ele diz, como se a gente estivesse permitindo ou empurrando nossos filhos para o pecado. Se a gente não ensina, se a gente não disciplina, é como se a gente estivesse abrindo a porta para o pecado, que na verdade já é larga no coração deles, porque são pecadores. E o doutor David, ele faz alguns comentários que eu achei importante e aqui eu coloquei. Primeiro, ele adverte os pais: sucesso a que preço? Então, ele vai dizer que, às vezes, alguns de nós, lá na frente, vamos lamentar e vamos dizer: por que não passei mais tempo com os meus filhos? Gastei muito tempo no trabalho, nisso ou naquilo, e não cuidei de educar, de disciplinar os meus filhos. Então, é uma advertência. Como a gente tem que ter o equilíbrio, em tudo isso, em tempo e dar tempo de qualidade. Dar tempo de qualidade aos nossos filhos e ter ali a supervisão e a educação. Ainda que trabalhem, marido e mulher não é proibido. Mas eles têm que estar atentos, eles têm que estar ali. A gente vê tantos exemplos na história da igreja, pais super ocupados, mas que às vezes com 11 filhos, 10 filhos, mas no final do dia eles chamavam um filho, conversavam, às vezes um por um, às vezes no final do dia. Então, é uma advertência que ele traz. Às vezes a gente não faz, não é porque o trabalho está tomando nosso tempo, não, é porque a gente não quer mesmo. Não tem o cuidado de ouvir, de disciplinar, de corrigir, de ensinar. Não é por causa do trabalho. É porque a gente não está fazendo o que deveríamos fazer, para lá na frente a gente não se arrepender. Porque não passei mais tempo com meus filhos. Ele disse aqui que muitos descobrem que é mais fácil administrar um negócio do que ser pai. É verdade. Isso aqui eu já tinha visto isso, eu concordo. É mais fácil administrar uma empresa, eu acho que, não sei não, eu já ia dizer até uma guerra, um país, do que criar os filhos. Eu não sei se eu exagerei. Mas, mostrando aqui a intensidade dos pais ali, de terem aquela educação realmente, é um trabalho duro. É isso que ele está querendo dizer. É mais fácil, nas palavras dele, mais fácil administrar um negócio do que ser pai. E mãe também, não é? E ele segue dizendo: pais controlados pelo Espírito Santo são chamados para deixar de provocar seus filhos à ira e irritá-los a ponto de desanimá-los. Qual é o problema de irritar nossos filhos, ou de provocar a ira? É porque eles vão ficando desanimados. E a porta do pecado é como se chega a um ponto que é como se eles dissessem: estão tão tristes, tão decepcionados, que o único caminho é ir para o pecado. E não é verdade. Mas isso é um risco se nós provocarmos demais nossos filhos. E ele diz aqui que pais cheios do Espírito Santo, eles saberão a dose correta. Então aqui está uma dica para os pais, para nós pais, é sermos cheios do Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós teremos a medida correta, da disciplina e do ensino. E como é que se é cheio do Espírito Santo? É se humilhando, é lendo a palavra, é orando, é sabendo que nós somos limitados, que Deus é que está no controle da educação dos nossos filhos. A gente faz nossa parte, mas se Deus não agir, eles não serão salvos ou abençoados. É uma dependência de Deus. É não querer estar no controle. É fazer a parte com responsabilidade, mas saber que só Deus salva, só Deus edifica e só Deus vai completar a obra. Então a gente descansa. Pais cheios do Espírito Santo conseguirão descansar no Senhor e disciplinar e ensinar na medida correta, sem desanimar os nossos filhos. Ao invés disso, devem criar seus filhos ativamente por meio de admoestações e disciplina. Esse é o equilíbrio entre discipulado e disciplina
que juntos visam esculpir a imagem de Jesus na vida do Filho. Que maravilha, meus irmãos. A tarefa nossa, com a ajuda de Deus, é esculpir em nossos filhos a imagem de Cristo. Esse é o nosso objetivo maior como pais. É Cristo neles, é que eles sejam discípulos, é que eles conheçam a Deus. Pais e mães devem encontrar equilíbrio entre a devida disciplina e o cuidado e apoio oferecidos com amor. Veja que muitas vezes ele está falando em equilíbrio entre o amor para não dar demais, ou ser amor demais, ou babar demais, ou então disciplina demais. O autor vem chamando a atenção para isso. Eu me lembro uma vez, um amigo me chamou a atenção quando meus filhos eram pequenos, e eu nem entendi na hora. E até hoje eu não sei se é verdade, mas foi bom ele dizer isso. Ele disse assim: Flauber, vocês babam demais os filhos de vocês. Eu disse, será que é verdade? Eu não achava que era. Até hoje eu não sei, eu acho que não é. Mas foi bom ele dizer isso. Foi bom ele dizer isso, porque abriu meus olhos, né? Eu fiquei mais atento a isso. E outro exemplo que eu quero dar é na hora de disciplinar. Como é difícil, meus irmãos. Como é difícil a gente não se irritar demais, a gente não exagerar demais. E eu me lembro muito de Simone, minha esposa, porque muitas vezes, quando as crianças eram pequenas, que ela ia disciplinar, ela me chamava, ela dizia, Flauber, vem cá, Flauber, eu estou nervosa, faça a disciplina aqui para mim, por favor. Aí ela se afastava um pouco e eu ia conversar com os filhos pequenos, né? Olha, mamãe, vocês desobedeceram a mamãe está certa, então papai vai disciplinar aqui, porque ama. Bota a mãozinha. Aí disciplinava ali, com amor, com paciência, eles choravam, mas ali na medida correta. E eu achei sábio da parte de Simone isso, né? Porque às vezes ela perdia, ficava brava demais e batia demais. Às vezes, Simone fez... né, Simone agora fez... né, Simone? Ela não fez não, né, Simone? A tendência humana é essa, né, Simone? A tendência da carne da gente. Mas, graças a Deus, ela não fez. Do mesmo jeito, quando eu ia disciplinar, ela ficava ali também, né, às vezes, cuidado, Flauber, cuidado para não exagerar demais, cuidado. Então, era um ajudando o outro no equilíbrio. E isso eu achei importante. Nem o pai incentivador, que deixa de disciplinar os filhos, nem o disciplinador severo cumprem o ideal bíblico de criação de filhos. Todo extremo é perigoso, ou seja, nem o pai ou a mãe incentivador demais, que tudo está bem, tudo está tranquilo, não tem problema nenhum, não disciplina, está errado. E nem o oposto, aquele que disciplina tudo, que vigia tudo, que olha tudo, né? Eu lembrei agora de um autor, o Ted Tripp, que Tiel citou muito na aula passada. Ele fala para filhos e adolescentes como são armadilhas que às vezes os pais caem. Que apenas vou citar algumas aqui, duas delas. A primeira é aquele pai super ativo demais e que vigia demais todas as coisas, não deixa os filhos nem respirar, porque tem que ter cuidado, a gente tem que fazer isso, mas com equilíbrio. Ou então, o pai que quer desistir dos filhos, que acha pesado demais, não aguento não, esses adolescentes, chegou no meu limite, eu vou desistir. Aí ele diz, são armadilhas. Houve um dia que eu assisti esse vídeo, que eu nunca esqueci isso, do pastor Ted Tripp. Eu estava aperreado com meus filhos, adolescentes, uma dificuldade tão grande. E a sensação era essa, era de desistir, vontade de desistir. Tá bom, já fiz demais, agora é eles com Deus. Aí eu fui assistir esse vídeo, aí o pastor Ted Tripp disse isso, né? Não desista cedo demais de seus filhos. Não desista cedo demais. Isso me impactou. Até hoje eu me lembro. Porque há momentos na educação dos filhos que a gente se desespera, que a gente não sabe o que fazer.
Mas não é hora de parar, é hora de buscar graça em Deus, é hora de continuar ali na firmeza da disciplina e do ensino, até que eles mesmos cresçam e sigam o que desejarem, mas serão ensinados, até que a maturidade, Provérbios fala nisso, né? Ensina a criança no caminho que deve seguir, quando for velho, não se desviará. Aqui não é velho de cabelo branco, não, significa maduro. Som, ok, Juninho, obrigado. Muito bem. Aham. Vamos lá. Os irmãos estão em casa, vamos seguir aqui no microfone. Pais, não provoqueis vossos filhos, como estamos estudando. A ideia é que os pais precisam tomar cuidado para não provocar desnecessariamente ou incentivar seus filhos à ira, às mágoas ou ao desânimo durante o processo de treinamento. Veja que é um processo. Mateuzinho, obrigado. Então, é esse cuidado que nós devemos ter. Não é que nós não devemos constranger nossos filhos, ou discordar deles, ou discipliná-los, às vezes fortemente. Não é isso. Não é que os pais não possam fazer isso, até devem fazer isso. Mas ele está dizendo aqui, cuidado com o exagero, porque às vezes a gente gera mágoas, desânimo, nesse processo de treinamento. Criar filhos é um processo de treinamento, tanto para pais quanto para filhos. Os pais estão sendo treinados, né? É difícil, às vezes, disciplinar, dói mais na gente do que neles, penso eu. Então, é um processo. E, às vezes, pode haver mágoas no coração dos nossos filhos. Ted Tripp, como já disse, ele diz, não devemos desistir cedo demais dos nossos filhos, devemos caminhar mais, vá adiante, pai, não desanime, mesmo nas dificuldades, vamos adiante. É cedo demais para desistirmos, Deus está realizando a sua obra, espere um pouco mais, confie em Deus, não em você, não na sua capacidade. Às vezes, o nosso orgulho de pais pode ser ferido. Às vezes, nós podemos pensar... Tá, certo, obrigado, Mateuzinho. Às vezes, o nosso orgulho de pais pode ser ferido. O que os outros vão pensar de mim pode estar na nossa preocupação. A vontade de Deus e a glória de Deus são mais importantes do que nossa reputação ou do que nossa... não sei se vocês estão me entendendo, né? Porque às vezes é como se a gente, em vez de estar preocupado com a salvação do filho, em vez de estar preocupado deles conhecerem a Deus, a glória de Deus, a gente está preocupado o que é que os outros vão pensar de mim, que eu não eduquei bem meus filhos. Então não é correto isso. A preocupação, o choro, a dor, é porque eles estão longe de Deus. É lamentar, é prantear, é sofrer com equilíbrio, mas não pela vergonha de ter um filho. Não. É porque estão longe de Deus, essa é a maior preocupação. A vergonha que eu não fui um bom pai ou uma boa mãe. É verdade que é uma vergonha, mas isso é pequeno diante do problema maior, que estão longe da glória de Deus. E por isso a gente deve sofrer, chorar, orar, até que eles conheçam a Deus. Às vezes não temos paciência para treinar nossos filhos. Conversar, corrigir, ensinar de novo, disciplinar corretamente, demonstrar, fazer junto, deixar fazer sozinho sobre a nossa supervisão, até que cheguem à maturidade, quando for velho, Provérbios 22:6. Isso aqui, meus irmãos, eu não sei vocês,
Mas eu senti isso na criação dos meus filhos e vejo isso em muitos casais ou até pais sozinhos, que é que não tem paciência de ensinar. Às vezes é mais fácil a gente ir lá e fazer. Não vou pedir esse menino de novo não, porque não faz. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Então, como é difícil a gente ensinar, fazer junto, depois olhar, fazer sozinho, depois deixar fazer. É mais fácil a gente desistir. Não, eu mesmo faço. Vou pagar uma pessoa para fazer, porque treinar é a vida inteira, é a infância inteira, é a adolescência. E às vezes a gente está cansado de treinar os filhos, mas vale a pena. Vale a pena treinar. Treinar é um processo, né, que às vezes erra e a gente não quer que nossos filhos errem. Às vezes a gente se decepciona, né? Meu Deus. Só que, meus irmãos, nós temos que entender que às vezes os frutos vão brotar lá na frente. A hora de treinar é difícil, mas vão brotar lá na frente. É hora de plantar, plantar dá trabalho, treinar dá trabalho. Mas valerá a pena. Quando for velho, ou seja, quando for maduro, não se desviará, seja das coisas boas ou das coisas más, que os pais ensinaram. Quando não criamos no caminho do Senhor, instruindo e corrigindo, discipulando e disciplinando, estamos conduzindo nossos filhos ao pecado, em outras palavras. Não devemos desistir, apesar das lutas. Outra coisa importante é, Ana orou por seu filho Samuel, quando Eli não repreendia os seus. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 a 29. O texto põe em relevo o contraste entre a insensibilidade espiritual do sacerdote Eli e a angústia confiante de Ana, entregar-se a Deus nas lutas ao educar os filhos. Eu achei isso aqui muito importante, meus irmãos. O exemplo do sacerdote Eli, que estava ali num tempo de crise, num tempo onde seus filhos eram desobedientes, onde ele não repreendia os filhos. E naquela mesma época, Ana ora, sofre, pedindo a Deus um filho, entrega ao Senhor, consagra. Olha que diferença. Ana sofreu nos pés do Senhor, Ana sofreu em confiança. E isso é muito importante. A Bíblia fala da angústia confiante que Ana tinha. Às vezes isso acontece no coração dos pais, essa angústia confiante. Enquanto os filhos amadurecem, a gente sofre, a gente ora, é como Ana, só que é normal a gente orar, a batalha é pela oração que muitas vezes nós vamos ganhar. Às vezes é se calando e vivendo o Evangelho e orando. Quantos testemunhos eu já vi, às vezes eu já vi até de um pastor, que os seus filhos se afastaram todos de Deus. E ele resolveu tirar um tempo de licença para cuidar da sua família. E cuidou, e orou, disse que os filhos já grandes se afastavam, iam para o mundo, e ele e a esposa iam orar ali na cama dos seus filhos. Quando os filhos chegavam, eles recebiam, eles conversaram. O que não fizeram na infância foram fazer depois dos filhos adultos. Então, às vezes, é esse tempo de angústia confiante, como Ana passou ali, não é, orando. Às vezes eles não estão nem percebendo, e ali a gente orando por eles, na certeza que Deus pode salvar o coração dos nossos filhos. Muitas vezes é tempo de calar, muitas vezes é tempo só de orar e viver o Evangelho, porque a gente já falou demais, e às vezes a rebeldia, às vezes não querem ouvir. Quando chega nesse ponto, às vezes é viver o Evangelho diante deles e continuar a batalha em oração e repreender sempre que possível. Mas tem filho que está tão rebelde que não quer mais nem escutar os pais. Eu vi aqui, olha só, isso é um testemunho do pastor Davi, né, no livro que a gente está vendo aqui. Olha esse testemunho que ele deu. Numa aldeia de índios, olha o que aconteceu. Depois de uma semana, o pastor estava lá ensinando sobre família, na aldeia. Veja que problema de família até na aldeia tem, viu? Depois de uma semana lecionando sobre família, debaixo de um sol de 40 graus na região norte,
para 200 líderes da igreja, o AI, 200 líderes indígenas, crentes. Tive a oportunidade de encontrar-me, em particular, com um grupo pequeno de caciques pastores. Nunca vou me esquecer das lágrimas nos olhos de um deles, que confessou: Pastor Davi, quando meus filhos eram pequenos, tentei ensiná-los como trilhar os caminhos do Senhor, mas errei muito num ponto. Quando eles se desviaram da trilha e se perderam na floresta, eu não fiz nada para trazê-los de volta. Eu achei isso muito forte. No meio de uma aldeia, não é? Vários líderes indígenas, um grupo pequeno de pastores cacique, e ele disse isso: eu errei, pastor, o índio, eu errei porque criei meus filhos no caminho do Senhor, mas quando eles se afastaram, eu não fiz nada, igual ao sacerdote ali. Então, meus irmãos, nós temos que fazer, ainda que seja sofrer calado, ainda que seja orar. Não podemos simplesmente achar que está tudo bem, que tá... Não. Nós temos que fazer. Se é preciso repreender, sim. Se eles não escutam mais, ore e sempre que possível continue firme no Evangelho, com amor e disciplina. Mas não podemos simplesmente achar que está tudo bem. Esse cacique, pastor, se arrependeu, porque o erro dele foi esse. Fez tudo certinho, ensinou, mas na hora que os filhos se afastaram, eles não fez nada para trazê-los de volta. O pastor Davi disse que marcou muito essa experiência dele. Continuando, o texto não sugere que os pais devem fazer tudo para agradar os filhos. Toda disciplina é desagradável, mas nem por isso vamos deixar de disciplinar nossos filhos. Tá? Então, ele está dizendo aqui que a disciplina é necessária. Não pode dar tudo, fazer todos os gostos da criança, é um prejuízo, é um problema, vai criar um problema. Agora, é necessário dizer não, é necessário desde o berço, não é não, e a gente precisa realmente, se for necessário disciplinar, nós temos que disciplinar nossos filhos. Hebreus 12, 11 diz que Deus disciplina seus filhos que ama e também colocou os pais para disciplinar seus filhos. Outra questão aqui, importante, é viver o Evangelho diante dos filhos. Eu trouxe aqui um exemplo do teólogo Gruden, Wayne Gruden. Veja o que ele fez por sua família e sua esposa. E como certamente isso impactou a vida dos seus filhos. É um grande teólogo, conhecido, muito conhecido, acho que da teologia sistemática. Muito comum os livros dele no seminário. Então, é aquele homem estudioso, aquele homem teólogo, muito sábio. E ele, certa vez, a esposa dele começou a adoecer, com dores, eu acho que era no joelho. E assim, eles tentaram de tudo, e as dores não passavam. Eles foram para uma região mais quente, acho que foi numas férias. E lá, ela melhorou das dores. Por causa do clima, ela ficou bem, ficou com mais saúde e voltaram para casa, as dores voltaram. E o marido, o teólogo Gruden, ficou preocupado com a esposa e eles conversando, não é? Ele disse assim: se tivesse como, eu voltaria para aquele lugar mais quente para poder cuidar de você, minha esposa. E a esposa disse: você faria isso por mim? Mas lá não tem trabalho para você. Lá não tem seminário, que ele é professor de seminário. Lá não tem seminário. Aí ele disse: eu faria isso por você. Veja que homem, que amor pela esposa, que demonstração para os filhos. E a esposa, né, sofrendo com a dor, foi pesquisar, eu acho que na internet, e viu que lá naquela região estava nascendo um pequeno seminário lá. Aí ela disse ao marido: olha, eu vi que lá está nascendo um seminário. Aí ele entrou em contato, perguntou se tinha vaga para ele, né? E ele deixou
tudo, toda uma estabilidade financeira, de trabalho e tudo, e foi lá para aquela outra região, começar tudo do zero. Eu acho que ele é um senhor, e ter coragem de fazer isso pela esposa. E, meus irmãos, que demonstração de amor, a esposa melhorou, e sabe o que Deus fez? Quando ele se mudou para esse novo seminário, que era um seminário pequeno, o seminário cresceu, que diz que hoje é uma bênção em toda a região. E Deus mandou novos alunos e assim ele teve um novo trabalho lá. Então, é viver o Evangelho. Às vezes nossos filhos precisam ver a gente vivendo o Evangelho. Mesmo nas rebeldias, mesmo nas dificuldades, vamos permanecer firmes, que eles estão observando. Um dia eles verão aquilo que Deus está fazendo na família. E reconhecerão e seguirão, ou então, por responsabilidade própria, se desviarão, mas aí já é eles com Deus. Sim, outra coisa aqui, já estamos caminhando, né? A hora já adianta-se. Ele colocou aqui ainda, exemplo negativo, é o pai que acusava o filho de 15 anos. Eu achei isso aqui importante, que às vezes a gente fica nisso, né? Ele disse que o menino com 15 anos e tal, aí o pai só fazia dizer palavra negativa dos filhos. É ingrato, é inútil, é preguiçoso, nunca chegaria a nada. Eu confesso que é a vontade que a gente tem é essa mesmo. A vontade que a gente tem quando os filhos estão aperreando. A gente olha assim e diz, meu Deus, ou inocência tão grande, que só dá vontade de dizer tudo que é verdade. Mas vale a pena se controlar. É uma fase, não é? A gente não deve firmar o pecado dos nossos filhos, mas suportar, às vezes, palavras ingênuas, palavras rebeldes. Por quê? Porque nós que somos pais temos que aguentar. Eles estão em processo de crescimento. A gente deve sim repreender. E aqui, ele traz aqui exemplos de provocação direta, né? A questão da provocar nossos filhos. Vejam só, coisas impressionantes. A gente termina com isso aqui. Quando a gente provoca nossos filhos, ele traz, acho que 7, 14 exemplos. Primeiro, as provocações diretas. Primeira provocação é quando a gente pega no pé demais. É para pegar, mas demais toda hora não é correto. Segundo, xingar, menosprezar o filho. Às vezes não é correto. A vontade que tem, como eu já disse, é de xingar mesmo, é de dizer todos os defeitos, porque a gente está vendo. Mas como é bom a gente se controlar, ensinar, insistir um pouco mais, mostrar o erro, conversar, não simplesmente xingar. Terceiro, é zombar do filho. Meu Deus do céu. Será que às vezes a gente zomba dos filhos? Estamos provocando a ira. Ridicularizá-los. Ele coloca aqui parte do corpo. Será que a gente faz isso com nossos filhos, né? As partes do corpo dele. Eu não entendi bem o que ele quis dizer isso, mas, né, talvez, sei lá, você é baixo demais, você é alto demais, você é isso, você é aquilo. Será que tem pais que fazem isso ainda? Amizades, maneirismos, né? Tem filhos que têm aquelas maneiras. E a gente deve corrigir os maneirismos, mas com moderação, não é só ficar, se ajeita, não sei o quê, faz isso, faz isso, faz isso. Claro que a gente deve dizer, filho, você tem essa mania exagerada, procure mudar e tal, orientar. A gente tem o papel de fazer até isso. Mas de focar só naquilo, devemos ter cuidado. Namoro, etc. Quarto, fazer brincadeiras, entre aspas, inconvenientes e nocivas. Às vezes a gente brinca, né, coisa séria com nossos filhos e estamos provocando a ira. Quinto, envergonhar os filhos publicamente.
Isso aqui eu errei muito, meus irmãos. Eu às vezes, muitas coisas eu falava aqui na igreja dos meus filhos, né? Eu achava bom, mas às vezes eles sentiam, né? Pai, pai e tal. Aí depois eu fui aprendendo que a gente tem que ter cuidado. Tem coisa que é melhor tratar em casa, às vezes só dizer depois que está resolvido, depois que está mais maduro. Então isso aqui eu me lembrei de mim, né? Às vezes eu acho que eu fiz isso, envergonhei meus filhos sem perceber, em alguns momentos da infância, com brincadeiras, disso, daquilo, e tal, coisa. Às vezes na família, às vezes na igreja. Graças a Deus que eles tinham liberdade e o diálogo nosso era muito bom e eles me diziam, não, pai, não está bom, pai, não faça isso. Eu fui mudando. Mas imagine se eles não me dissessem e fosse guardando a mágoa, né? Eles diziam, porque eles sabiam que tinha o diálogo aberto. Então a gente foi corrigindo os excessos. Mas imagine se é um casal que não dá liberdade aos filhos, eles vão guardando aquela mágoa. Fazer brincadeiras inconvenientes e nocivas, envergonhar os filhos publicamente. Provocar confusão e brigas em momentos especiais, familiares, refeições, celebrações. Meu Deus do céu. Agora, as provocações indiretas. Negligenciar, abandonar, não cuidar do filho. Isso aqui é errado. Pais que não cuidam, pais que negligenciam o cuidado, não levam no médico, não se preocupa com a nutrição dos filhos. É um tipo de abandono, né? Deixa seus filhos em qualquer casa, em qualquer lugar, não quer saber com quem está. É errado, está provocando a ira aos filhos. Segundo lugar aqui das provocações indiretas, é tomar decisões precipitadas sobre o futuro do filho sem consultá-los. A gente quer decidir o futuro e você vai de todo jeito, sem escutar um pouco os filhos também. Eu lembrei aqui dessa questão de escolha profissional, não é? Eu tentei influenciar meus filhos até onde pude, e eu lembro que no momento de escolha do vestibular, não é nem vestibular que chama, né? Do Enem, dessa SISU, essas coisas aí agora, eu lembro que no primeiro oportunidade que eles fizeram, eu direcionei até onde pude. Não, pai, eu não quero entrar na universidade agora, não, eu não quero esse curso. E eu empurrando eles, você vai. Não sei o que eu digo, vai. Aí eles ficavam, você está querendo mandar em mim, querendo mandar no que eu estou falando, no curso que eu vou fazer. Aí, quando chegou na hora final, aí eu disse, não, agora é você que vai escolher, você quer ou não quer? Não, tá bom, pai, eu quero. Aí entrou na universidade. Sara e Débora entraram. Aí todas as duas desistiram desses cursos. Todas as duas desistiram. Quando foi no segundo ano, segundo momento, aí eu já não intervive mais. Eu disse, não, eu ensinei como vocês fazerem, agora é vocês. Aí pronto, cada uma foi, e aí eu só orientava, né, dava opinião e tudo, mas deixei elas fazerem todo o processo. Uma entrou logo no mesmo ano, a outra demorou uns 2 anos para entrar, mas fiz. Então, assim, né, a gente vai até certo ponto, depois tem que escutar um pouco eles também. Então, é isso que diz aqui, tomar decisões precipitadas sobre o futuro do filho, sem consultá-los. Outro caso que eu lembro foi lá em Recife, um adolescente pecou, filho dos líderes lá da igreja, o adolescente se envolveu lá sexualmente com a moça que trabalhava na casa deles, né? Uma doméstica, e o adolescente se envolveu com a moça e foi uma confusão. E os pais não souberam resolver isso. Se tornou um escândalo e repreenderam o menino porque estava errado, que pecado é esse? E fizeram uma coisa tão exagerada que botaram o menino como é que diz? No internamento, sei lá,
botaram num colégio interno, uma coisa assim. Foi um negócio tão sério que disse que depois de tudo o menino se afastou de Deus, se afastou da igreja e virou homossexual. Aí eu digo, meu Deus, como a gente tem que ter sabedoria. Talvez se aqueles pais, né, tivessem repreendido, filho, você está errado, como é que você faz uma coisa dessa dentro de casa? Resolvesse ali mesmo, né, mostrasse, é errado, mas você está em desenvolvimento também. A sexualidade é uma realidade, filho, mas você tem que dominar, não vale a pena ceder. Talvez esse filho fosse outro. Então, é isso que ele está dizendo. Às vezes a gente toma uma decisão drástica demais, às vezes numa coisa séria, mas que pode ser resolvida ali entre nós. Né? Então, é isso que ele está advertindo aqui, é tomar decisão precipitada sobre o futuro do filho e tal. Terceiro, nas provocações indiretas, é nunca pedir perdão quando erra. Nunca pedir perdão quando erra, é um erro. Se a gente erra, a gente tem que pedir perdão. Nós não somos super pais, nós erramos, quem nunca errou? Então, peçamos perdão, nossos filhos, isso não vai diminuir a autoridade, isso não nos vai deixar pais fracos. Quarto lugar, não investir tempo no filho, já foi falado no início, né? Devemos investir, ainda que trabalhemos, é necessário trabalhar, às vezes pai e mãe, mas tempo de qualidade, conversas importantes. Seja 5 filhos, a gente tem que fazer com cada um. Estou terminando, faltam 2. Mimar o filho a ponto de fazê-lo sentir-se o centro do universo. É um problema, não é? Quando mima demais, faz sentir-se o centro do universo. E o último, deixar de amar o cônjuge. Quando a gente deixa de amar a esposa ou o esposo, é um reflexo bem negativo na vida de nossos filhos. Eu convido a irmã Socorro Teles, a gente vai finalizar com um cântico e uma oração.